Olá, eu sou o Tico Monteiro e vamos continuar a falar sobre as 8 etapas para a implementação de um Asset Management System. No primeiro post eu falei sobre as 3 primeiras etapas. Agora vamos dar continuidade. Relembrando, as 8 etapas de implementação são: primeira, tomar consciência e entender os benefícios. Segunda, avaliar e diagnosticar. Terceiro, convencer a si mesmo e as lideranças. Quarto, que é aquela que eu vou detalhar agora, a quarta, a quinta e a sexta. Desdobramento das estratégias e planos. Quinta, transformar a estratégia em tarefas de todos, o desenvolvimento cultural. Sexta, avaliação da implementação. Sétima, a avaliação dos resultados e aprendizado. Oitava, reconhecer, comemorar e buscar novos desafios. Lembrando ainda que essas 8 etapas, elas estão compostas dentro dos 3 grandes elementos da mudança, que é tomar consciência do presente como ele é, a jornada da excelência e alcançando o futuro almejado. Muito bem, uma vez eu tendo na etapa 3 convencido a mim mesmo e as lideranças de todos os níveis, significa que as lideranças tomaram a decisão de seguir em frente. Vamos botar o processo à frente. Então o que eu tenho que fazer? Pegar todos aqueles elementos que eu construí no diagnóstico e começar a fazer a revisão da estratégia e plano, agora já de uma forma detalhada. Tem muitas organizações que tratam isso como gestão de projetos, contratam um gestor de projeto, ou tem na sua organização um gestor de projetos, que eles vão coordenar um processo de implementação de projeto. E quais são as etapas desse desdobramento das estratégias e planos? Primeiro, convocar os líderes da transformação em pessoa-chave. E aqui, de novo, liderança não tem a ver só com alta direção. São todas aquelas pessoas que vão fazer o processo acontecer nas suas áreas de atuação, dentro do escopo da gestão de ativos que nós queremos transformar. Temos que estabelecer a nova visão, propósito e crenças. Se nós não alinharmos essas 3 coisas, as ações elas não vão ser consistentes. Então nós temos que desenvolver a nova visão, desenvolver os novos propósitos e começar a mudar as nossas crenças, a forma como a gente faz as coisas no dia a dia para a forma como nós devemos fazer. A forma como nós fazemos as coisas tem a ver com as nossas crenças atuais. Se eu tenho uma empresa que faz muita manutenção corretiva, porque a crença dela é que eu tenho que ter a produção o tempo todo no interesse-custo, então eu tenho que ter os meus manutentores do lado dos meus operadores, então essa é uma crença forte. Se eu percebo que eu tenho que mudar para ter uma manutenção centrada em confiabilidade, por exemplo, então a crença, se eu não mudar a crença de que eu tenho que estabelecer mais preventivas, mais inspeções, usar fatos e dados de engenharia da confiabilidade para eu tomar decisão, eu não vou conseguir implementar nada de preventiva se eu continuar com uma crença de corretiva. Então eu preciso trabalhar aqui a mudança de pensamento. Terceira coisa é validar o escopo e os processos do ciclo de vida. Então é nesse escopo, nesse conjunto de portfólio de ativos que nós vamos atuar mesmo.
E são esses os processos do ciclo de vida que vão estar envolvidos nesse escopo. Porque mediante a estratégia que você desenvolveu, é bem possível que nem todos os processos estarão envolvidos. Para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo. Suponha que os próximos 3 anos da organização, que é o plano estratégico da organização, fale que tem que reduzir custo o tempo todo, porque não vai haver mais um aumento de vendas no mercado. Então, toda a rentabilidade vem da redução de custo. Aqueles novos projetos de novas ampliações que estavam previstos, portanto, serão cancelados. E o foco aqui será a excelência operacional no portfólio de ativos atual. Então, nesse exemplo, provavelmente a área de projetos não precisa entrar no escopo de melhoria, porque dentro da estratégia não vai haver ampliações nos próximos 3 anos. E se ainda a organização tiver lá 12, 15 plantas, pode ser que em 10 plantas dessas 12 ou 15 é que se concentre a maior produção para os mercados que ela mais vende. Então ela pode decidir na estratégia dela começar a fazer por essas 10 plantas. Ou o inverso, suponha que são 2 plantas que vendem para os principais mercados. Então ela pode começar a fazer também nessas 2 plantas e excluindo inicialmente a área de projetos. Então é isso que eu quero dizer aqui, com validar o escopo e os processos de ciclo de vida. Porque diferentemente do que a maioria pode estar pensando, você não precisa começar melhorando tudo e todos. Quem que vai mostrar isso para vocês? O desdobramento da estratégia, visão estratégica. Uma vez validado, nós temos que desenvolver as estratégias e planos propriamente dito e os objetivos e metas. Aqui eu sugiro uma ferramentas de excelência, lembram-se disso? Em momentos do nosso processo, podem facilitar a implantação e trazer mais resultados, que eu chamo de mapas estratégicos, porque na verdade não é nada inventado por mim, que a gente usa normalmente o desdobramento de uma metodologia de estratégia chamada Balance Scorecard, onde os mapas estratégicos desenham as estratégias. Muitas empresas usam o Balance Scorecard, ou BSC, como eles são chamados. Para desdobrar a estratégia de negócio, a gente pode usar a mesma metodologia para desdobrar na estratégia de gestão de ativos. Eu vou ensinar vocês a fazer isso nos nossos processos ao longo do tempo. Nós temos que também desenvolver um plano de vida e confiabilidade para o portfólio de ativos. Lembram-se daquele desenho onde que tem a gestão estratégica numa bola, dentro dessa bola uma outra bola com gestão de ativos, depois uma outra bola com sistema de gestão de ativos, depois uma outra bola com portfólio de ativos? Lembram-se lá na nossa visão estratégica? Então, o nosso portfólio de ativos, do nosso escopo, eu tenho que desenvolver um plano de vida e confiabilidade para ele. Acompanhar a vida do meu ativo de uma forma melhor que eu acompanho hoje, com toda a confiabilidade, conhecendo os riscos matematicamente e mitigando os riscos para eu ter cada vez mais uma melhor disponibilidade, com menor custo, com os riscos controlados. E aqui uma ferramenta, ou as ferramentas da engenharia da confiabilidade, elas são excelentes para isso. Junto
com ferramentas de melhoria de processo, como Lean, Six Sigma, TPM, que a gente pode ir falando, e iremos falando ao longo do tempo. Eu também tenho que estabelecer os indicadores que vão medir os meus objetivos e metas. Tenho que fazer um planejamento do meu desenvolvimento cultural, porque não adianta eu planejar e implementar coisas, ações, se eu não implementar processos que ajudem a mudar o comportamento das pessoas. Porque senão eu começo a fazer a mudança, mas a mudança ela não se estabelece. Eu tenho que fazer um planejamento de comunicação muito bem feito para chegar à informação da forma que tem que chegar para as pessoas que tem que chegar. Tem que estabelecer um processo de gestão, um processo de governança desse plano muito bem feito para que eu consiga levar à frente esse processo. Eu tenho que fazer um plano de investimentos quando necessário. Quem vai mostrar que é necessário é esse meu desdobramento das estratégias. E um plano de implementação. E eu tenho que pegar todos esses elementos e fazer uma validação com a liderança executiva. São todos esses elementos que estão na etapa 4. Uma vez a liderança executiva validado, e eu reforço, vou mostrar isso para vocês, como se faz nos nossos programas ao longo do tempo. Uma vez isso validado, nós vamos para a implementação propriamente dita. Então, transformar a estratégia em tarefas de todos. Então, eu vou fazer o desdobramento das estratégias nos processos do escopo e entre as pessoas, os terceiros estão incluídos. Vou desenvolver e implementar novas políticas, códigos de conduta, novas formas de fazer, então novos ritos e rituais. Vou implementar o plano de vida e confiabilidade para os meus ativos. Vou implementar os indicadores pessoais que foi estabelecidos no BSC. Os pessoais aqui é que eu vou descer até no nível da pessoa. Eu vou descer em níveis de departamentos, áreas, processos e pessoas, para as pessoas saberem exatamente o que tem que fazer e como elas serão medidas, como são medidos os seus desempenhos. É fundamental isso. E vou conectar aos orçamentos. Porque que o orçamento ele tem que retratar o meu plano. Tanto o orçamento de investimentos quanto o orçamento de operações, CAPEX, OPEX. E aquele grupo de transformação, aquelas lideranças vão liderar a implementação, vão transformar a rotina no dia a dia. Fazer diferente a todo dia e mostrar o resultado. Monitorando todo o dia a dia e fazendo as coisas acontecer. E junto vem a etapa 6, que é analisar o desempenho, semana a semana, dia a dia, mês a mês. Promover auditorias internas, porque é assim que sugere os modelos de gestão internacionais, mas o bom senso diz que se eu estou trabalhando no dia a dia, eu tenho que chamar outras pessoas para avaliar aquilo que eu não consigo enxergar no meu dia a dia e me ajudar no processo de análise do desempenho. É para isso que serve a auditoria interna. E trabalhar as correções de rumo ao longo do processo de implementação e as ações corretivas se tiver alguma coisa que o previsto não está batendo com o realizado. E assim vai a jornada da excelência. Essa avaliação do desempenho ela tem que ser mostrada o tempo todo. Existem várias dicas
dentro dessa jornada da excelência, das etapas 4, 5 e 6, dicas de como mostrar as coisas para as lideranças de tal forma que essa evolução cultural vá acontecendo e você vá baixando a ansiedade dos líderes por resultado. Você tem que mostrar resultados o tempo todo. E a forma como você define está nessa etapa 4 aqui. O que você vai entregar todo dia, toda semana, todo mês, para que as lideranças baixem o seu nível de ansiedade e veja pequenos resultados irem acontecendo. Beleza, pessoal? Encerro por aqui esse post e no próximo post a gente acaba as etapas de implementação com a etapa 7 e a etapa 8. Não deixe de comentar. É importante você comentar para que eu cada vez mais possa adequar todo esse nosso conteúdo. Falou? Até a próxima. Um abraço. Não esqueça de assinar o amsexcellence.com para receber material exclusivo para assinantes. Comente no post do blog. Curta a página do Face www.facebook.com/gestão de ativos AMS Excellence. Curta o canal do YouTube. Você vai encontrar como Gestão de Ativos AMS Excellence. Comunique a sua rede de relacionamento. Vamos juntos fazer a diferença. Obrigado.